sempre falou, Terça Livre é um arauto desse dito que eu vou repetir aqui. Primeiro ponto que assustou quando interviu é numa empresa de direito privado. Lembra quando teve aquela medida lá, judiciarista, lá de um juiz de Sergipe, se não me falha a memória, do estado de Sergipe, que suspendeu o funcionamento do WhatsApp no Brasil inteiro? Sim, sim. E aí a Justiça Federal depois veio dizer que, olha, a Justiça não pode suspender, não pode intervir numa empresa de direito privado, não pode bloquear ela de ofertar um serviço, tem que ter um esclarecimento melhor, tem que ter um trabalho melhor. Agora vem um juiz de uma Suprema Corte e interfere numa empresa de direito privado. Obriga. Cadê a liberdade dessa empresa de trabalhar, de funcionar, de ter... Olha, se existe alguma coisa, não tem lá nas próprias redes sociais, não tem lá as pessoas fazerem denúncia. Isso, e você é responsável pelo que você posta. Você é responsável por aquilo que você posta e existem as denúncias. Em alguns casos foram até contas já suspensas por denúncias. Claro. Mas nunca por intervenção de uma Suprema Corte que deveria cuidar, na maioria das vezes, na minha opinião, de feitos e de assuntos que tratem dos direitos constitucionais. E é esse Supremo que vai lá e intervém numa empresa privada. E outro viés. As pessoas foram criar as suas redes sociais para acompanhar o governo, para acompanhar vocês, os grandes youtubers que há muito tempo atrás, como o Ala dos Santos, há 6 anos atrás, o Ítalo Lorenzon que está ali, há 6 anos atrás, foram para a plataforma do YouTube quando ninguém pensava em desbravar esse... É como se fosse a saída do pessoal do leste para o oeste dos Estados Unidos, a corrida para o oeste. Mais ou menos isso, Ítalo. Não sabia que podia ter riqueza, sabia que poderia ter ouro, sabia que poderia ser uma grande empresa, não sabia muito bem o que aconteceria, você que tem o seu canal também sabe muito bem disso, mas foram lá e desbravaram. Vocês lutaram arduamente contra a grande mídia, a grande imprensa esquerdopata e começaram a provar e mostrar o lado de expor a verdade dos fatos e de esclarecer muitas coisas. Foram vocês quem abriram a plataforma do YouTube para que todos os outros canais de direita, todos os outros canais, inclusive agora, recentemente, o presidiário, ex-presidente presidiário, abriu um canal também no YouTube. Será que vocês ensinaram alguma coisa? Foi, abriu e mandou avisar para todo mundo que está lá no YouTube. Foi. Só tava nem sabendo, olha só. Vocês estão fazendo discípulo na esquerda também, macho velho. Por não é? É porque tentaram de tudo, né, Daniel? Tentaram aplacar todas as narrativas. Só que perderam o dinheiro. As grandes empresas, a televisão, os grandes jornais, perderam o dinheiro. Porque o povo, você aí, o pagador de impostos, não aguentando mais a demência jornalística e o retardo desses jornalistas que só falam bobagem, na sua maioria, e escrevem notícias que são inverdades, vocês foram procurar nas redes sociais. Muita gente criou, utilizando do perfil de Twitter. Você que não gosta muito, um dia eu e o Anderson fomos lá e criamos, e muita gente fala com você lá no Twitter. Embora você não acompanhe, você é um cara querido no Twitter. O Mauro já sabe disso, o Ítalo opera muito bem lá. O Ítalo há pouco tempo teve embate com um apresentador, sei lá se é ex, lá do Sistema Brasileiro de Televisão. Recentemente, mas não bloqueou, mas não atacou, foi dentro do limite, discutindo, quer dizer, tudo se organiza o sistema. Mas aí tem que vir. Por que eles também estão intervindo, na minha opinião? Porque as grandes empresas estão doidas, porque perderam o dinheiro, o povo não dá mais ibope, o povo não liga mais à televisão, não adianta ter comercial, não adianta pagar, não adianta mais porque você, também na revista Terça Livre, falou sobre o BV, esclareceu sobre muitas coisas que estavam no obscurantismo dessa grande mídia, escondido debaixo do tapete. O Terça Livre e outros canais de direita falaram tanto isso que o povo vai acordando. E o povo está onde hoje? Nas redes sociais, atuante, defendendo as pautas conservadoras de direita, defendendo o liberalismo econômico, defendendo o presidente Jair Bolsonaro. E isso incomoda, porque eles sempre criaram um sistema para tornar o povo besta e bobo, para ficar na frente da televisão assistindo um monte de bobagem, e hoje o povo já não é mais besta, graças a Deus acordou. Então tem esse viés de, primeiro, interferir numa empresa de direito privado, que seria, na minha visão, também inconstitucional. Claro. E esse viés da grana. Amor de Deus. Max, esse viés da grana. Quando o pessoal foi para as redes sociais, eles querem ir agora censurar as redes sociais, porque sabe que lá estão
os verdadeiros. E detalhe, sabe o que mais doeu na cabeça dele? Dá licença, fazer assim, sua cabeça? Sabe o que mais doeu na cabeça de quem viu? Não sei. Tem robô. Não tem jeito. Mas também o que esperar eles tentaram de tudo, eles tentaram emplacar de tudo, que era o Flávio que pagava, o Eduardo Bolsonaro. Pegaram as coisas aí, o que é que acharam? A Secom. Aí eles viram, depois estudaram, né? Porque nem o que era Google AdSense eles sabiam. O que qualquer pessoa que usa um mínimo de YouTube entende que o canal não escolhe a propaganda e nem o anunciante escolhe onde vai passar. É o algoritmo do Google AdSense que faz isso. Quer dizer, eles ainda tentaram emplacar essa narrativa. Aí agora, a narrativa é a seguinte. YouTubers bolsonaristas ganham dinheiro. Aí é crime. Tá, e qual é o problema nisso aí? Viva o capitalismo. Não, é crime agora. O cara cria uma empresa, ele tem sucesso na sua empresa. Por que tem sucesso? Que é aquilo que você falou. Porque tá falando a verdade. Ou será que a grande mídia esqueceu os dados dos últimos 20 anos da queda de número de audiência que eles têm, a queda de número de assinantes que eles têm, né, em jornais impressos? Por que acham que aconteceu isso? Porque ninguém aguenta mais. Então é óbvio, se chegar alguém falando a verdade, falando aquilo que uma pessoa olha, pô, isso aí faz sentido. Basta falar uma coisa coerente. Isso aí faz sentido. Coerência. Isso aí faz sentido. Nossa, eu penso assim também. Acabou. É sucesso garantido. Exatamente. Aí agora a narrativa é essa. Agora a narrativa é bolsonaristas, né? É como que fosse um crime, né? Você criar uma empresa, você ir bem, a sua empresa crescer, ainda é pequena, mas tem crescido bastante, e aí ganhar dinheiro com a empresa. Qual é o crime disso? O crime era o que o PT fazia, patrocinando o Dilma Bolada, aí botava o anúncio da Petrobras lá pra justificar, né? Monopólio. Pra que tu vai fazer anúncio de Petrobras? Só pode comprar da Petrobras. Justamente para justificar 100 mil reais. Você lembra o esquema recente de um sistema S do dinheiro que era pago para jornalistas que tinham PJ? Eram pessoas jurídicas? Sim. Que inclusive alguns foram demitidos de grandes órgãos de comunicação, de televisão? Sim. Pois é. E isso, Mauro, isso que eu tô falando aqui, é também um pensamento muito esquerdista. Tá? É uma maneira esquerdista de pensar. Por quê? Você vai numa aula de história, né? Aí o professor começa a falar, né, do burguês, do não sei o quê. Aí uma vez eu vi um rapaz falando que ele disse o seguinte, né? Que tava todo mundo contra ele era o único que estava defendendo a direito, o capitalismo, né? Aí ele falou, então, o que o senhor está me dizendo é o seguinte, que se uma pessoa pobre abre um negócio na casa dela, sei lá, vender... doce, né? Vender uma coisinha assim ou outra. Limonada. E aí começa a dar certo. Aí o cara começa a lucrar mais, né? Aí ele, vou abrir uma empresa, né? Porque agora o lucro já tá grande. Aí ele abre a empresa, aí ele começa a fazer mais sucesso ainda, né? Ele, vou contratar gente, vou abrir filial. Então, quer dizer que esse cara virou um burguês? Opressor? Ele é o mal da sociedade agora? Porque ele gera negócio dele, porque o negócio dele deu certo? Porque ele gera emprego e já tem subordinados. Entendam bem o que está sendo dito aqui. Quando você abre um negócio, se ele der certo, você é um opressor. Exatamente. Ou seja, a esquerda quer te condenar à miséria para sempre. E se o vizinho for de esquerda e o pai estiver vendendo lá na garagem da sua casa e o filho estiver do lado acompanhando para se espelhar no que o pai faz, vai lá e faz a denúncia no conselho tutelar dizendo que aquele pai está explorando a criança. Trabalho infantil. Não, pois tem que ter muito cuidado com isso mesmo, porque as leis do Brasil, infelizmente, elas são feitas para sufocar o empresário. Por isso que as pequenas empresas têm muita dificuldade de dar certo. Você ouve aquelas histórias nos Estados Unidos que tem muito mais, né, em profusão do que aqui, né? De pessoas comuns que abriram, né, na garagem delas, né? Foi fazendo aos poucos e tal. O garoto, às vezes, com 12, 13 anos, né? Lá que fala-se muito em startups, né? Justamente isso. E aí, depois, aquilo vai dando certo. Depois, o cara chega no primeiro milhão, né? Aos 20, 30. Isso, normal. Normal, isso. Outro tempo eu tava assistindo seriado e eu vi um meninozinho, ele ia fugir de casa com a mãe, não sei o que, negócio de droga, essas coisas, né? Aí o meninozinho olhou assim e falou assim, rapaz, o que é que tu tem de dinheiro aí pra gente juntar? Ele falou assim, rapaz, eu não tenho muito não, eu tenho 200 e poucos dólares investindo nas ações da Apple. Eu falei assim, mas é um moleque. Mas ele já aprende na escola. Sim, educação econômica. Aqui? Educação financeira.
Aqui ninguém Não, sabe. aqui você é treinado, você é quase que sodomizado pra você ter pavor da Bolsa de Valores, porque lá é lugar só os grandes ganham dinheiro. Pois é. Você é aterrorizado com isso. Pois é uma coisa assim que você tem que ser condenado à miséria. Você só é bom, você só é uma pessoa boa, de bom coração, né? Se você não ganhar muito dinheiro. Isso é absurdo. É um absurdo mesmo. Isso é absurdo. Então, é importante que as pessoas despertem para isso. Isso aí é narrativa esquerdista pura. Claro, porque o cara fala assim, eu preciso de pouco para sobreviver. Então ganhe muito e ajude vários a sobreviver com pouco. É isso aí. Tá? Porque se você não faz isso, você é a mais pura expressão do egoísmo. Exato. É querer que os outros vivem de programas sociais, mas eu tô aqui vivendo de iPhone, de... De boa. Não, isso é o Entendeu? outro, isso Esse ainda é o outro viés, um outro lado viés. dessa história. O que mais incomoda é a verdade da meritocracia, onde as pessoas busquem estudar, busquem aprender, busquem ser alguém na vida. Não. E incomoda dizer que o melhor programa social, é o que o Ronald Reagan dizia, que o melhor programa social é o emprego. É o contra-cheque. Entendeu? o Trump falou isso na campanha também. Saber que no final vai entrar um valor pelos méritos que você trabalhou durante 30, 26 dias, né? Algumas pessoas trabalham 26 dias, tem 4 domingos, e nem isso hoje tem, né? Sim. Mas, enfim, cada organismo empresarial se organiza como quer. Isso é a livre organização do comércio, da economia, onde o Estado... Né? E aí, por isso, é diminuir o Estado, para que o Estado seja menos. E daí vem a questão que eu poderia puxar aqui para a gente dar uma pincelada, fechando aí a ideia, e aí que vem a proposta de reforma tributária do ministro Paulo Guedes na economia, para poder melhorar a questão dos impostos e abrir aí novas perspectivas para o Brasil pós-pandemia. Exato. Então você percebe que é um governo que está preocupado em arrecadar bem, mas ser eficiente nos gastos. Antigamente se arrecadava muito nos estados anteriores. Gastava-se muito, maquiava o que ia para a área social, enquanto isso surrupiavam os fundos de pensão, as grandes empresas estatais. Olha onde está os Correios hoje. Por um lado, os Correios, ainda com alguma mecânica ainda complicada, na lista de possíveis privatizações. Mas a Petrobras já voltou a ter lucros e o parâmetro. Por quê? Porque foi feita uma desestatização também da Petrobras, no sentido de vender os ativos que geram mais dívidas, que geram pagamentos, né? Vender refinarias que não tem mais como manter, tirar por exemplo, o Salim Matar lá na desburocratização, desestatização, vender os imóveis da União que estão parados. Isso é excelente. Não, tem gerando gasto. Tem imóveis Isso que estão se deteriorando. Isso Estão se incomoda. deteriorando, ou seja, é dinheiro, é perdido a cada dia que passa. A cada dia que passa, esses imóveis que não são utilizados, que não tem manutenção, não tem nada, tá lá só deteriorando, é dinheiro que está sendo queimado. E é dinheiro de quem? Do pagador de impostos. É nosso. Porque o salário dos políticos, né? O salário do servidor público está caindo em dia. Inteiro. Não vai mudar. Então, o dinheiro que está sendo perdido em estatais, né? Porque tem estatais que estão sucateadas já há muito tempo. Não faz nenhum sentido aquilo ali continuar, que fica dando prejuízo atrás de prejuízo, né? Esses imóveis que estão lá abandonados, se deteriorando, aquilo ali é dinheiro do povo que está sendo queimado. Cada dia que passa. Seria interessante até, né? Até uma sugestão aqui de pauta de notícia para a revista, a gente calcular quanto dinheiro se perde com imóveis parados, né? Imóveis da União. É verdade. E ainda pode botar, né? Municípios e estados também, para ver quanto dinheiro que está sendo queimado, que poderia se resolver de uma hora para outra, era só vender. Exatamente. Você tem que tirar de dentro do seu guarda-chuva tudo aquilo que te dá prejuízo. Exato. É o que você em casa faz. Exatamente o que eu ia falar agora. Se você gastar mais do que você arrecada, o que é que acontece?
Você endivida. Mas não, já Vai era. endividando e vai virando bola de neve. Não é um problema? Aí quebra. Pronto, Tem jeito quebra. É isso aí. O Estado é a mesma coisa. E aí